Então a gente já começa repercutindo essa notícia, né? Começar aqui pelo Brasil, depois a gente vai para o Reino Unido, que tem uma aprovação emergencial já para começar a vacinação da população lá pela Europa, mas temos a fala do Pazuello, não é? Que afirmou hoje que o Brasil começará a receber entre os meses de janeiro e fevereiro 15 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, isso do laboratório AstraZeneca, né, que é aquela desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. E o ministro disse ainda que o Brasil tem ali entre 2 e 3 opções de vacinas, não é? E esse primeiro lote, não é, Lana e Cláudio, faz parte daquele acordo de quase 2 bilhões de reais do governo federal com essa empresa para compra e para o desenvolvimento do imunizante com a transferência de tecnologia. Exatamente. E a notícia surge no mesmo dia em que o Reino Unido confirma o início da vacinação já para a próxima semana. A Turquia também o seu governo garantiu à população que também na semana que vem começa o processo de vacinação. Tem a vacina russa também lá solta na buraqueira. Enfim, o fato é que está cada vez mais perto o fim desse suplício, né? O suplício do medo, sobretudo, do isolamento, da doença e também das mortes ocasionadas por ela. É um momento de intensa alegria para nós todos, de grande alívio, né, e de esperanças renovadas. E a Natália Pazzi, quem acompanhou esse assunto hoje em Brasília, assunto importantíssimo. Vamos passar a bola para ela, mas antes eu só queria deixar claro aqui que a notícia é muito boa para o Brasil e a do Reino Unido também é muito boa, porque é o primeiro registro, depois de toda a análise clínica que a gente tem no mundo. Então é a primeira vacina em tempo recorde a ultrapassar toda a fase científica necessária para garantir segurança e eficácia e chegar ao mercado. E a vacinação por lá começa na semana que vem. Mas claro que a gente quer saber do Brasil. Natália Pazzi, conta pra gente. Durante a audiência pública no Congresso Nacional nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chamou de pífias as propostas apresentadas por desenvolvedoras de vacinas ao Brasil. Entretanto, sugeriu que pode comprar o modelo da Pfizer pelo COVAX Facility, consórcio internacional liderado pela Organização Mundial da Saúde. Esse consórcio já reúne 10 fabricantes e o Brasil aderiu a esse consórcio desde o desenvolvimento de todas as 10 vacinas, já com uma opção de compra e recebimento de 42 milhões de doses, que poderá ser de uma das 10 fabricantes que está dentro do consórcio. Inclusive a própria AstraZeneca ou a Pfizer, por exemplo, estão no consórcio. A Pfizer ainda negocia a entrada no COVAX Facility. Por meio deste consórcio, o Brasil espera comprar imunizante para 10% da população. O coordenador dos testes da Pfizer em São Paulo e diretor do Centro Paulista de Investigação Clínica, Cristiano Zerbini, afirmou que para a aquisição do imunizante da Pfizer será necessário uma boa logística. Uma organização, vamos dizer, de recepção da vacina nas várias UBSs, nos postos de saúde. O SUS é a entidade que nós devemos apoiar devido à sua grande capilaridade, e a gente tem que lembrar que o Brasil é, assim, vamos dizer, um país que nós podemos dizer expert em vacinas. Pazuello também afirmou que, pelos acordos que já foram feitos, o Brasil tem garantido 300 milhões de doses de vacina do coronavírus. Pelas contas do ministro, entre janeiro e fevereiro de 2021, chegarão as primeiras 15 milhões de doses da parceria entre a Universidade de Oxford, a farmacêutica AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz. Janeiro e fevereiro já começam a chegar 15 milhões de doses dessa encomenda tecnológica da AstraZeneca Oxford, com a Fiocruz. E, no primeiro semestre, chegamos a 100 milhões de doses. Até o fim do primeiro semestre, chegarão as outras 85 milhões. Já no segundo semestre, a Fiocruz terá capacidade de produzir mais 160 milhões. Além disso, outras 40 milhões seriam compradas pelo COVAX Facility. Importante destacar ali nesse detalhamento da vacinação no Brasil, que a primeira pergunta que a gente faz é como é que vai funcionar a vacinação no Brasil? E ontem o Ministério da Saúde divulgou os detalhes iniciais desse plano. A gente não sabe os prazos, porque depende de quais vacinas vão entrar no acordo, além da vacina de Oxford, que já tem 100 milhões de doses compradas, que é essa boa notícia que a gente estava ouvindo e entendendo aí.
expectativa para o início da vacinação no Brasil. Então, no primeiro semestre do ano que vem, ali por março, fevereiro, depende. As doses chegam em janeiro, mas a vacinação pode começar logo depois, né? Então, quem vai receber primeiro? Trabalhadores da saúde, idosos com mais de 75 e pessoas com 60 anos ou mais que vivem em asilos, instituições psiquiátricas e indígenas. Numa segunda fase, a gente não sabe o tempo entre uma e a outra. Lana, o primeiro lote de 15 milhões de vacinas, eu tenho a impressão que contempla, no mínimo, essa primeira fase aí toda, né? Quer dizer, não só os profissionais de saúde, como a população idosa, né? Isso, é possível que sim, Cláudio Humberto. O que eles disseram, né, é que 4 fases, quase 4 etapas, 109 milhões e meio de brasileiros. Essas 4 fases que eu estava dizendo. A primeira, idosos com mais de 75 e a turma com mais de 60 que mora em asilo ou instituição psiquiátrica e indígenas. 1. No grupo 2, pessoas com idade entre 60 e 74 anos. No grupo 3, pessoas que têm doenças que podem agravar a Covid. No grupo 4 e, por último, então, professores, força de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e detentos. Esses são os grupos prioritários para o Ministério da Saúde para receber esse lote já garantido. Se vai ter acordo daqui para frente, o que é muito difícil sobrar vacina, né? Mas se tiver mais acordo, mais oferta, pode vender na rede privada? É uma pergunta que eu fiz para o Gonzalo Vencina hoje, que é especialista, né? Já trabalhou na Anvisa, um dos fundadores, um nome muito reconhecido. E ele diz, sim, vai depender da oferta e da demanda. Agora, os laboratórios aqui, assim que forem conseguindo o registro, eles já estão fabricando, o registro é a última etapa burocrática, como que eles vão chegar a distribuir no mercado. Então, quem não tiver nesses grupos que eu acabei de falar, pode ser que consiga em uma oferta muito pequena e preço muito alto, mas pode ser que consiga também no mercado na rede privada. A gente tem também informação, viu, Cláudio? Você lembra, né, daqueles testes, né, do PCR que estavam parados aqui em São Paulo, né, Elana? O ministro disse que a validade poderia ser prolongada. Essa fala aconteceu na semana passada, né? E hoje o Pazuello confirmou que os exames não serão perdidos. Então, mais uma boa notícia, a gente vai acompanhar aqui a fala do Pazuello. E essa validade inicial, ela seria e será renovada, porque os testes, os componentes do teste, como foi apresentado na comissão externa da Câmara, eles todos têm a validade muito mais estendida. Nós sempre soubemos disso, isso não é uma novidade. O processo de revalidação já começou há muito tempo. As discussões com a empresa, as discussões técnicas com a Anvisa são anteriores, não são de agora. E agora a gente vai girar a reportagem Bandeirantes, isso viu? Tudo foi produto de muita desinformação, muita ignorância, né? O que uma notícia de jornal fez parecer o que na verdade não era, né? Quer dizer, a notícia dava como praticamente perdidos esse lote aí de 7 milhões de testes, o que não é verdade, né? Absolutamente não é verdade. Primeiro porque enfim, o prazo de validade original ainda está por vencer daqui a 2 meses e depois veio a informação de que essa validade será renovada pelo menos por mais um ano. Quer dizer, muita desinformação em torno disso, muita torcida também, né, para dar tudo errado. Mas o que a gente espera é que o governo aproveite isso ou tome isso como um sinal de alerta e, afinal de contas, use, né, esses 7 milhões de testes. O Brasil precisa testar mais, cada vez mais, para conhecer melhor o problema. É assim que nós resolvemos. É preciso conhecer a extensão do problema para então resolvê-lo. Cláudio Humberto, o ministro foi chamado, né, a uma audiência no Congresso Nacional justamente para responder essa pergunta. E esses testes? E aí ele deu essa explicação que já tinha sido dada, e acho que a pergunta que ficou sem resposta é por que esses testes estão guardados e não foram distribuídos. Porque as pessoas não estão usando esses testes, afinal de contas a gente vive um momento de maior e maior tensão e a contaminação crescendo, infelizmente, em alguns estados, né? Por que o Ministério da Saúde não distribuiu e não anunciou um plano de distribuição para esses testes que estão encalhados aí em um reservatório no aeroporto de Guarulhos? Essa pergunta fica, né? Mas também a gente sabe como é que funciona isso, né? Quem tem um mínimo de noção de como funciona a máquina administrativa, sobretudo na área de Ministério da Saúde, sabe que o Ministério da Saúde não aplica teste, não aplica vacina.
o Ministério da Saúde distribui esses materiais, né? Portanto, para ser distribuído tem que ser requisitados pelos governos estaduais, pelos governos municipais. E aparentemente, talvez em razão, e meu palpite é esse, talvez em razão das eleições, prefeitos e governadores tenham preferido não testar muito para não de repente não detectar um aumento substancial dos casos de Covid. Isso podia pegar mal lá para o seu candidato na eleição ou reeleição. Enfim, eu acho que isso aí foi que determinou mesmo o desinteresse, ou pelo menos um travamento aí nos pedidos desses testes. Mas os testes serão utilizados à medida em que forem solicitados pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. A nota da Secretaria Estadual da Associação dos Secretários, ali do grupo, no começo dessa polêmica toda, dizia que muitos tinham feito solicitação ao Ministério da Saúde e não teriam recebido os testes. Tinha que mencionar quais, né? O presidente desse organismo é o secretário de Saúde do Maranhão, tem inclusive Lula no sobrenome. Como a gente sabe, o governo do Maranhão, chefiado por Flávio Dino, faz oposição radical ao governo federal enfim, tudo isso pode estar sob contaminação político-eleitoral também. Cláudio, Lana e ouvintes, a Mayra de Jaimo acompanhou, foi hoje até um centro de distribuição e vai contar aqui pra gente todos os detalhes da logística, né, da entrega e da vacinação aí que a gente aguarda, né, de forma bastante ansiosa, e a Mayra agora vai detalhar isso pra gente. Boa tarde, Mayra. Boa tarde, Danilo, Lana, Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, com o desenvolvimento das vacinas caminhando aí a todo vapor, tá na hora da gente pensar na logística. Então hoje eu fui num grande centro de distribuição na Grande São Paulo para ver como é que eles vão fazer, como é que vai funcionar. Então é um lugar cheio de caixas, enorme, e aí tem uma área reservada para os produtos que precisam ser refrigerados. Tem uma porta automática, aí você entra lá, é uma área mais fria, tem até uns casacos ali para o pessoal colocar para entrar, e lá ficariam os produtos e as vacinas de 2 a 8 graus, né, que precisam dessa temperatura. As caixas são montadas ali, as doses colocadas, e para distribuir para o Brasil inteiro, a estimativa é que precisaria de 500 mil caixas. A gente até hoje vai mostrar no Jornal da Band ali. Quem quiser ver as imagens ali, ver como é que é essa caixa. E aí ela vai ser distribuída através de aviões, de caminhões principalmente, e até de barcos em lugares aí mais remotos. Agora, temperaturas mais baixas, como algumas vacinas exigem, eles até têm um freezer menorzinho ali que serve para isso e estão encomendando um outro para temperaturas ainda mais baixas, por exemplo, a da Pfizer, que é menos 70 graus. E hoje, em entrevista à Rádio Band News FM, o coordenador da vacina da Pfizer no Brasil afirmou que essa questão da temperatura não vai ser um problema. A gente tem até aí o áudio dele. Estão sendo feitos recipientes de fácil transporte que conseguem manter a vacina a menos 70 graus Celsius. O transporte pode ser feito até por 1 ou 2 semanas e a vacina depois pode ser colocada no refrigerador, na temperatura do refrigerador por vários dias, por pelo menos aí 5, 6 dias. Eu acho que a logística do transporte pode ser feita, ela não é difícil. É isso aí, então basicamente vai depender agora de qual vacina que vai ser escolhida para definir os detalhes, né? Agora, a previsão é que tudo esteja certinho e a vacinação comece no Brasil no primeiro trimestre do ano que vem. O Ministério da Saúde detalhou aí que essa vacinação deve acontecer em 4 fases, priorizando então pessoas com mais de 75 anos, população indígena, idosos que vivem em asilos e também profissionais de saúde. E eu conversei com o Gonzalo Vecina, que é o fundador da Anvisa, um médico sanitarista, e ele explica que se 70% da população já tiver vacinada, então a gente já chega na imunidade de rebanho. O que importa é que se ela alcançar 70% da população, nós estaremos atingindo a imunidade de rebanho. E aí não preciso ter 100% da população vacinada. Não dá para falar que dá para descartar uma dessas vacinas
porque elas todas serão importantes e a capacidade de produção de vacinas do mundo, num primeiro momento, vai ser insuficiente para atender a todos. É isso aí, gente. Só lembrando que nesse documento divulgado pelo Ministério da Saúde fala de acordos, de conversas com vários laboratórios, mas não menciona a Coronavac, né, que é a vacina do Butantan, que está na terceira fase de testes e, inclusive, amanhã devem chegar a 600 litros em forma de matéria-prima. E aí o Butantan, com isso, vai produzir cerca de 1 milhão de doses do imunizante. E promessa de entregar resultados da fase 3 até o final da semana que vem, né? Isso é importantíssimo para que a Anvisa possa terminar a análise e quem sabe a gente, qualquer vacina que seja, hein, pessoal, consiga um registro também aqui no Brasil, porque hoje tem a notícia da Pfizer avançando lá na Europa e a vacinação já começando. A gente fica na torcida porque saia o quanto antes, né? Com certeza. Valeu, Mayra. Obrigado, Valeu, viu? E logo gente. mais também nos detalhes no Jornal da Band. Diga lá, Cláudio. Foi bom a Mayra ter trazido essas informações, sobretudo com relação a esses pequenos recipientes, porque parece que o ministro da Saúde, ou o Ministério da Saúde, não está muito ciente desse detalhe, porque por exigir temperaturas abaixo de 70 graus negativos, o armazenamento pelo menos, né, a vacina tinha sido inicialmente descartada pelo Ministério da Saúde, mas o representante da Pfizer explica que não, que isso não há nenhum problema com relação a isso e tal. Porque, afinal de contas, pensando bem, que país terá uma rede, né, de frigoríficos que gerem uma temperatura, né, que produzam uma temperatura inferior a 70 graus negativos, né? Inferior ou superior? Enfim, a volta de 70 graus negativos, que, né, eu acho que é uma estrutura que ninguém tem e, portanto, é preciso, fatiar esse depósito, né, esse armazenamento em muitos, enfim, em caixinhas como essa que o representante da Pfizer descreveu. A gente vê mesmo no Reino Unido, que é rico, né, que deve ter lá vários desses refrigeradores, né, desses ambientes refrigerados, mesmo lá a situação é um pouco complexa, né? Esse é um desafio que o Reino Unido vai ter que enfrentar ao iniciar a vacinação na semana que vem. Até porque nessa primeira fase lá no Reino Unido, os idosos que estão recolhidos, porque os europeus são muito dados, os americanos também, né, a colocar os seus velhos em depósito para velhos, né? E o governo do Reino Unido vai até esses locais, né? Toda aquela população idosa acima dos 80 anos que vai ser vacinada no primeiro momento, não precisa se deslocar até postos de vacinação. O próprio governo vai mandar equipes, vai distribuir equipes que tem que transportar essa vacina. O transporte dessa vacina tem que ser feito em recipientes pequenos, né? E, portanto, mostrando que é de fato factível a utilização da Pfizer, inclusive em países como o Brasil. A gente tem aqui, viu, Lana, desculpa te interromper, mas a gente tem aqui a fala justamente do Cristiano Zerbini, não é? Que é o coordenador dos testes do imunizante aqui em São Paulo, diretor do Centro Paulista de Investigação Clínica. Ele foi explicando, né, que o que foi feito na África com a vacina do Ebola, contra o Ebola, né, que era armazenada por lá a menos 80 graus Celsius e utilizou o mesmo modelo de distribuição. Então ele diz que para isso seria, claro, necessário ali uma boa logística e que o SUS é especialista em planejamento de campanhas de imunização que a gente vai acompanhar a partir de agora. Uma organização, vamos dizer, de recepção da vacina nas várias UBSs, nos postos de saúde. O SUS é a entidade que nós devemos apoiar devido à sua grande capilaridade e a gente tem que lembrar que o Brasil é, assim, vamos dizer, um país que nós podemos dizer expert em vacinas. Bom, ele falou também que o mais indicado é que quem não teve ou não percebeu sintomas receba o imunizante. Essa pessoa que só tem a infecção, mas não desenvolveu nenhum sintoma, ela pode fazer anticorpos, mas ela pode, inclusive, não fazer ou fazer anticorpos numa pequena quantidade. O ideal seria que ela fosse vacinada, porque o simples contato com o vírus não fez com que o sistema imunológico desenvolvesse uma quantidade
razoável e protetora de anticorpos neutralizantes. Diga, Lana, você ia falar, eu te interrompi. Não, sem problema. Eu ia dizer que o que eles estão divulgando sobre a vacina da Pfizer é que a caixa de transporte com gelo seco pode conservar por vários dias as doses, né? Tem gente falando em 15 dias, inclusive. Então, a logística é difícil para a estrutura física, mas se tiver uma rápida distribuição e vacinação, é possível usar também no Brasil. O que o Ministério da Saúde está dizendo é que para os mais de 30 mil postos de vacinação, e para essa ser a vacina oficial, financiada pelo governo, é mais difícil, então tem 2 ou 3, foi dito hoje na audiência, 2 ou 3 vacinas que estão sendo cogitadas para um acordo formal. A gente deve incluir aí a Oxford, e ele não cita outros nomes. Johnson & Johnson tem a vantagem de ser em uma dose só. A Moderna também está avançada ali no pedido de registro nos Estados Unidos, e também elas todas muito perto ali do fim da fase 3. A gente tem que ver os próximos passos, também não adianta ficar com essa angústia toda, o que tiver que ser feito vai acontecer, né? A Anvisa promete analisar com base em critérios técnicos e não políticos, porque a Coronavac tem muita chance de chegar também entre as primeiras ali nesse registro e promete ser segura e eficaz. E a fabricação aqui no Brasil deve ser rápida, porque o Instituto Butantan tem tradição, produz mais de 70% das vacinas que hoje são distribuídas no Brasil. Então é um potencial para ofertar vacina para um maior número de brasileiros, né? Aí tem vários critérios que estão sendo analisados, e o que a gente quer saber é quando, Cláudio Humberto, quando nós vamos receber essa vacina. Eu acho que a distribuição para todos os brasileiros gratuitas em postos de saúde começa realmente no primeiro trimestre, como disse a Mayra agora mesmo, e aí o plano de vacinação é esse. E logo que o mercado desafogar um pouco, a gente deve ter acesso às opções do mercado, pagando ali, né, na iniciativa privada. Eu vou amanhecer na fila, eu não vou mentir. Eu achei que você ia comprar uma passagem para o Reino Unido para buscar sua vacina. Ah, não dá, né? Esse negócio é tempo demais dentro de um avião, não dá não. Não nesse período de pandemia, eu não tenho medo zero de voo, mas não na pandemia. Na pandemia eu fico com o pé atrás, sim. Se tivesse uma ponte daqui para lá, quem sabe, né? Eu acho que eu iria. Mas de avião não dá. Impressionante.